as nossas dificuldades, nos colocando na presença de Deus, Jesus, nosso amado Mestre, para que nós possamos encontrar aqui hoje um pouquinho daquilo que nós viemos buscar, de acordo com o nosso merecimento e com a vontade do Pai. Que assim seja. Pessoal, hoje eu trouxe um tema para a gente conversar e pensar. Na verdade, foi um ensinamento que o Dr. Hauer, para quem não conhece o Dr. Hauer, ele é o nosso mentor médico espiritual, e ele trouxe esse ensinamento há algum tempo, e aí eu gostaria então de compartilhar com vocês. Para contextualizar, nós sempre falamos de Jesus, vocês que estão acostumados a vir aqui na nossa casa, vocês que estão vindo aqui pela primeira vez, nós sempre falamos de Jesus aqui como sendo o caminho, a verdade e a vida. Como o próprio Jesus disse, abre aspas, ninguém vai ao Pai senão por mim, fecha aspas. Ou seja, o caminho para a gente chegar até Deus é Jesus. Sabemos disso, isso não é novidade para ninguém, mas nós sabemos também que não é fácil a gente colocar na prática, no nosso dia a dia, com as nossas lutas, com as nossas dores, com as nossas dificuldades, nós sabemos que não é fácil colocar em prática os ensinamentos dele. E mesmo assim, como nós sabemos que ele é o caminho, a verdade e a vida, quando qualquer um de nós está passando por alguma dificuldade, quando qualquer um de nós está bem, alegre, feliz, nós acabamos nos apegando na fé, não é mesmo? Se quando tudo está bem a gente já tem motivos para agradecer a Deus, quando as coisas não vão bem, a gente parece que tem um motivo a mais para procurar Deus através de Jesus. Mesmo sabendo que é difícil colocar em prática os ensinamentos que ele nos deixou. E por que é tão difícil? Porque nós somos seres humanos a caminho da evolução, encarnados no mundo de prova e expiações, todos nós, sem exceção, passando por dificuldades, dores, problemas de saúde, financeiro, não importa a área, mas nós sabemos que quando tudo está bem, em tudo dá graça. Quando as coisas não vão tão bem, Jesus é o caminho. E, apesar de a gente se apegar na fé, muitas vezes a gente acaba esmorecendo. E quem de nós nunca ouviu alguma lamúria, seja nossa mesmo ou de alguém ao nosso redor que está sofrendo, no seguinte sentido? Por exemplo, eu não sei o que eu estou fazendo de errado, eu tenho fé, eu não faço mal para ninguém, eu busco fazer as minhas correções de conduta, eu busco ajudar quem eu posso, mas as coisas parece que não fluem, parece que as coisas não melhoram. Eu tenho fé em Deus, o que será que está acontecendo comigo? Já pararam para pensar nisso? Quantas vezes isso acontece com todos nós? E é aí, nesse contexto, que entra a lição que o Dr. Hauer trouxe uma vez para a gente. Então, nós estávamos num trabalho e ele começou a contar como aconteceu quando ele chegou lá no plano espiritual. Dr. Hauer, ele é um médico armênio, ele desencarnou lá nos idos de 1915, na guerra entre Turquia e Armênia. E ele contou para a gente que ele tinha um sonho, que era mudar o mundo. Ele fez faculdade de medicina lá em Constantinopla, quando Constantinopla existia. Acho que hoje é Istambul, né? Se não me falha a memória. E ele tinha aquele sonho de mudar o mundo, porque ele, com muita dificuldade naquela época, conseguiu se tornar médico. Só que daí veio a guerra, ele foi para o fronte de batalha e desencarnou com 29 anos. Quando ele se deu conta de que ele estava lá no plano espiritual, ele ficou triste. Assim, segundo ele, um pouco decepcionado, porque ele tinha o sonho de mudar o mundo, mas parece que aquilo não aconteceu.
E um amigo benfeitor que recebeu o Dr. Hauer lá no plano espiritual, percebendo que ele tinha esse sonho de mudar o mundo, disse assim: Howard Hurst, você conhece Jesus? E o Dr. Howard falou: lógico que eu conheço. E aí esse amigo espiritual falou: mas será que Jesus te conhece? E aí ele ficou pensando nisso, porque ele tinha o desejo de mudar o mundo, desencarnou lá na guerra e ficou pensando: como que Jesus vai me conhecer? E é dessa forma que essa lição que o Dr. Howard trouxe de será que Jesus te conhece? Quando perguntaram para ele, ele ficou pensativo. Da mesma forma, essa pergunta vem para nós hoje. Será que Jesus nos conhece? Como é que Jesus nos conhece? O que eu preciso fazer para ser conhecido de Jesus? Para que a gente melhore, para que a gente consiga vencer as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas aflições, as nossas preocupações, se a gente quiser mudar o mundo, e aí ele explicou para nós que essa ideia de mudar o mundo não é no sentido macro de mudar o planeta Terra. Não, é cada um mudar o seu mundo. Nós, enquanto individualidades, criadas à imagem e semelhança de Deus, nós somos um mundo. Olha que interessante isso. Cada um de nós aqui hoje já viveu uma base de 10 a 15 vidas. 10 a 15 reencarnações, talvez até mais. Então, nós somos seres milenares. Por isso que cada um de nós é um mundo. E aí o Dr. Hauer entendeu que mudar o mundo não era necessariamente mudar o mundo das pessoas, mas era mudar o seu mundo interior. E para mudar o seu mundo interior, ele precisava ser conhecido de Jesus. E aí, ele achou a resposta no Evangelho. Jesus disse, aqui tem uma passagem, é uma frase muito curtinha, mas ele diz assim: a cada um será dado segundo as suas obras. A cada um será dado segundo as suas obras. Ah, entendi. Então, para eu ser conhecido de Jesus, eu tenho que fazer obras. Sim, eu tenho que fazer obras. E que obras são essas? Aí a gente evolui um pouquinho no estudo, né, do Espiritismo e a gente encontra em Kardec, quando ele disse assim: a fé sem obras é morta. Porque você professar uma fé, você falar, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu sigo os passos de Jesus, falar, qualquer um fala. Agora, se a fé sem obras é morta, isso quer dizer o quê? Que a gente vai ser conhecido de Jesus produzindo, colocando em ação a nossa fé. Porque se eu só falo, professar alguma coisa, eu falo, é fácil. E colocar em prática aquilo que eu estou professando? Aí o caminho é um pouco mais difícil. Então, quando o Dr. Howard trouxe essa lição para a gente, eu achei fantástico, porque um espírito de tamanha evolução espiritual, se colocando nessa humildade e ensinando para a gente o caminho para nós chegarmos perto de Jesus, é mais fácil do que a gente imagina. Para que a gente seja conhecido de Jesus, nós só precisamos fazer alguma coisa por alguém. Ponto. Mas esse fazer alguma coisa por alguém... Acho que eu desliguei aqui. Tá ouvindo aí no fundo? Não? Alô? Gi? Desculpa a nossa falha. Suspense. Obrigada, André. Pronto, voltamos. Então, para que a gente faça alguma coisa, para que a gente seja conhecido de Jesus, a gente precisa praticar essas obras e não
já foi falado aqui, se não me engano até na semana passada, que a gente colocar a mão no bolso e entregar o que está sobrando, não é caridade, é obrigação. A gente ajuda alguém. Agora, doar aquilo que a gente tem de menos, que é o mais suado para a gente, por alguém, isso é a verdadeira caridade. E qual é a única coisa que nos pertence? Alguém arrisca? Porque se nós somos apenas fiéis depositários e tudo de material que a gente tem, quando nós voltarmos para a pátria espiritual, vai ficar aqui, qual é a única coisa que nós temos que de fato nos pertence? O tempo. O tempo. A coisa mais escassa que existe hoje em dia, na verdade. Doar o nosso tempo em prol de alguém, não importa quem, é uma das maiores obras de caridade que a gente pode fazer. E tem várias formas de fazer isso. Um ombro amigo, ouvir um queixume, ter uma palavra de consolo para alguém, participar de campanhas que ajudem a fazer a benemerência, porque tem muitos irmãos nossos encarnados em situação de vulnerabilidade, isso também faz parte, mas então você se engajar em alguma atividade, fazer uma visita àqueles que sofrem e que estão abandonados em hospitais, em asilos, em presídios, ter uma palavra de consolo, se colocar no fim da fila, ou seja, eu sofro, você sofre, mas eu não sou a única que sofre. Tem gente que sofre mais do que eu. Então, ouvir alguém, ter essa palavra amiga para alguém, isso é colocar a fé em movimento. Porque, como Kardec disse, que a fé sem obras é morta, a gente pode deduzir algumas coisas. Cada ação gera consequências inevitáveis. Isso é a lei de causa e efeito. Então, as pessoas que praticam o bem, as pessoas que conseguem fazer algum tipo de obra, elas estão caminhando para o progresso e para a felicidade. Isso é fato. As pessoas que praticam o mal, ainda que elas se arrependam desses atos de maldade, o que elas vão colher no futuro? No mínimo, muita dor e aprendizado, se for inteligente para reconhecer. E aquelas pessoas que não fazem nem o bem e nem o mal, provavelmente são pessoas que sentem que a vida está estagnada, que a coisa não vai nem para frente e nem para trás. Por quê? Eu acredito em Deus, eu faço a minha parte, eu faço as minhas orações, eu frequento a missa, eu frequento o culto, eu frequento o centro, mas e o que você está fazendo de obras? O que você está fazendo para levantar um irmão? Seja dentro da nossa própria casa, que às vezes é mais difícil fazer caridade para os nossos, né, dentro do nosso círculo, do que para alguém que a gente não conhece. Seja para quem for. O que nós recebemos é proporcional ao nosso esforço. Isso é a lei do merecimento. Aquele que recebe mais, com certeza está fazendo mais. Mas isso não é uma competição, porque a evolução é individual. E nós podemos avançar o nosso progresso ou atrasar o nosso progresso de acordo com as escolhas que a gente fizer. E aí a gente precisa entender definitivamente que os nossos sofrimentos, as nossas provações, não são castigos arbitrários. Deus é amor, é bondade e a justiça. E se então nós estamos sofrendo hoje, é porque nós estamos colhendo o que nós plantamos, seja nessa vida, seja em vidas passadas. E aí nos cabe aceitar o sofrimento, não no sentido de ficar passivo e não fazer nada para melhorar. Não. Aceitar o sofrimento entendendo que ele é uma ferramenta de mudança. Ele é uma ferramenta de progresso. E isso faz toda a diferença. Por isso que para ser conhecido de Jesus, nós precisamos então fazer obras. E essas obras são imprescindíveis para a nossa felicidade. E vocês já ouviram falar que a felicidade não é desse mundo, né? Jesus falou isso. O que isso quer dizer?
Calma, podemos ser felizes aqui. Eu acredito. Eu acho que todos nós temos momentos de felicidade aqui, mas ninguém consegue ser feliz 100% do tempo, infelizmente. Por quê? Porque nós estamos inseridos num contexto de provas e expiações. Só que a felicidade não é o destino. E muitas pessoas colocam na cabeça: ah, eu vou ser feliz quando eu casar. Eu vou ser feliz quando eu separar. Eu vou ser feliz quando eu arrumar um emprego. E por aí vai. Mas a felicidade real é quando a gente consegue fazer algo por alguém. Porque a satisfação que a gente tem ao sentir esse progresso é tamanha que realmente acaba sendo alguma coisa inexplicável. Realmente não é desse mundo, né? E essa frase que Jesus disse de que a cada um será dado segundo as suas obras, é a síntese da justiça divina. Porque está em nossas mãos. Cada um de nós vai trilhar os caminhos de acordo com as suas próprias escolhas. E a colheita, nesse caso, vai ser líquida e certa, de acordo com aquilo que a gente escolher. E agora, caminhando para o final, se nós pensarmos num contexto maior, vamos pensar num contexto macro, na reencarnação. Se a gente entender a dinâmica das reencarnações, nós vamos perceber que ela é a chave para a gente entender tudo isso, de quão importantes são as obras na nossa vida. Por quê? Cada vida é uma oportunidade, não importa o quanto a gente errou. Deus nos dá o véu do esquecimento para que a gente não lembre quem a gente lesou ou por quem nós fomos lesados. E o esforço que a gente vai empreendendo em cada vida é cumulativo. Então, o seu esforço, o meu esforço, o nosso esforço não é perdido. A gente vai acumulando os méritos adquiridos em cada encarnação. Todas as experiências de vidas passadas ficam registradas no nosso espírito. E aquelas lições que a gente não conseguiu aprender, elas vão sendo repetidas, vida após vida. Por isso que vocês já viram aquela expressão, tem gente que fala, nossa, fulano veio nessa vida para pagar os débitos à vista, né? Sofre em todos os quesitos. Talvez essa pessoa esteja resgatando tanta coisa e fala, não, deixa eu pagar à vista que na próxima, quem sabe, eu venho com um pouco menos de débito, um pouco mais de tranquilidade. Mas brincadeiras à parte, tudo que a gente vai acumulando de conhecimento é aquisição espiritual. Por isso que nós temos então um mérito acumulado e as boas ações que nós praticamos vão contando bônus, vão contando pontinhos. E é muito interessante, pessoal, aqui eu faço um parênteses. A gente que trabalha lá na sala do Dr. Howard, nós vemos os atendimentos e às vezes as pessoas falam, nossa, eu passei pelo Dr. Howard, ou passei no Reiki, no seu Loyola, e não melhorou nada. Outros, nossa, eu nem precisei passar lá, só de vir aqui frequentar e ouvir a palestra e tomar o passe, eu já melhorei. Por que isso acontece? A fé é o combustível, porque a gente está falando de um tratamento espiritual, primeiro ponto. Segundo ponto, o merecimento. Muitas vezes ele falava em tom assim, didático, digamos assim, deixa eu olhar na sua algibeira, deixa eu olhar no seu bolso. Quantos bônus você tem? Ou seja, quais boas ações que você praticou no decorrer das vidas, não só dessa, mas de outras, que hoje fazem com que você tenha um bônus para que a gente consiga pedir a esferas maiores e receber a permissão de fazer algo por alguém. Porque às vezes, é muito triste o que eu vou falar, mas é real. Às vezes, o certo é ser assim. A gente não sabe o que nós passamos. Porém, uma coisa é líquida e certa, ninguém sofre sozinho. E por mais que a gente não consiga mudar um desfecho, a gente consegue com certeza, através das nossas obras, mudar o quanto a gente sente, o que a gente sente, a alegria, o bem-estar,
a satisfação, a confiança, o amor, não importa qual vai ser o desfecho final. Isso acaba sendo secundário. O bem viver de amanhã depende das obras que a gente está levantando e construindo hoje. Opa. Obrigada, querida. E para finalizar, eu fiz uma colinha aqui. Não há mérito em palavras vazias. Ou seja, não basta dizer eu creio. E não há mérito em ter fé sem ação. O que realmente pesa na balança divina são os atos de amor e caridade. Só assim nós seremos conhecidos de Jesus. E só assim nós conseguiremos mudar o mundo como o Dr. Howard queria, mas é o nosso mundo interior, na direção da prosperidade e da felicidade. Então era isso que eu queria dividir com vocês, essa lição que tocou muito fundo a minha alma quando o Dr. Howard nos ensinou, e eu espero que seja também um bom motivo para a nossa reflexão durante a semana. Vamos ao passe, muito obrigada.